como vai? As manifestações que há 2 semanas envolvem multidões no país promovem um arrastão na política brasileira. Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal, governos estaduais e municipais, todos, enfim, sem exceções, tiveram de mostrar serviço. Foram obrigados a se mexer para não virar vidraça, ainda mais do que está hoje. O Brasil está mudando a partir das ruas. Lamentável é a violência, os confrontos, o vandalismo, como aconteceram nesta quarta-feira em Belo Horizonte. A cidade ardeu, muita depredação, muitos carros e até um caminhão queimados, com a morte de um rapaz de 21 anos, cerca de 15 feridos, mais de uma centena de presos e detidos, uma batalha campal. Cena política volta a debater as manifestações, a voz das ruas, as consequências prováveis de um país em ebulição. Convidamos para a discussão Leon Queiroz, professor substituto de Ciência Política no UFMG, mestre e doutorando em Ciência Política pela Federal de Pernambuco, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, advogado, pesquisa o Poder Judiciário, ativismo judicial e a judicialização da política, filiado à Associação Brasileira de Ciência Política e à Associação Latino-Americana de Ciência Política. Mariana Dias, graduada em Ciências Sociais pela UFMG, mestranda em Ciência Política também pela UFMG. Áreas de interesse e pesquisa: feminismo, relação do Executivo e Legislativo e produção de políticas públicas. Brenda Marques, jornalista e poeta, presidente do Instituto Imersão Latina, que atua pela unificação literária latino-americana. Integra também o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial e do Fórum pela Democratização da Comunicação. Eu agradeço a presença de todos vocês para esse debate importante sobre esse momento que o país vive, mas antes eu quero pedir ao Wander para colocar uma reportagem que foi feita pela repórter Tatiana Ferreira, aqui da televisão, que mostrou essa loucura que foi, enfim, essa loucura que foi ontem em Belo Horizonte. Cerca de 50 mil pessoas saíram pelas ruas da capital mineira para protestar ontem. Cada um se manifestou de uma forma diferente. Cartaz, máscara, pintura, palavras de ordem, bandeiras. A diversidade de reivindicações deu cor à caminhada que teve início na Praça 7. A manifestação seguiu pela Avenida Antônio Carlos, por mais de 8 quilômetros de forma pacífica e com o auxílio da Polícia Militar. Depois de passar pela Avenida Abraão Caram, parte do grupo continuou andando. Mas o movimento começou a se dividir e logo vândalos tentaram furar as barreiras feitas pela polícia. Não demorou muito para começar conflitos em várias ruas da região. Um grupo de vândalos chegou a colocar fogo em uma concessionária e levou 2 carros da loja para fazer uma barreira contra os policiais. Já estava escuro quando os policiais entraram em confronto e conteram os manifestantes. A maioria voltou para a Praça 7. Mais tarde, a polícia também precisou agir no local. Vai tirar esse pessoal daí para nós, não deixar ninguém aqui, o pessoal no passeio. Alguns manifestantes continuaram na Avenida Antônio Carlos defendendo a importância do movimento. A manifestação hoje foi muito legal, veio todo pacífico, até onde tinha as barreiras da polícia. Uns mais exaltados acabam extravasando essa energia, atirando pedra na polícia e, obviamente, a polícia reage. Quando tem alguma coisa a mais, a polícia reage. 98% das pessoas estavam aqui, é tudo de bem. Tem que ser feita uma reforma política muito grande no Brasil. As pessoas têm que sim vir para a rua, tem que procurar saber melhor o que está acontecendo com o Brasil, tem que saber melhor também na hora de votar os políticos que estão votando. Infelizmente acontece esses vandalismos aí, tem gente que vem para badernar e tudo,
mas na questão das reivindicações que os manifestantes que vêm para o bem estão fazendo, continua a mesma coisa. Tem que continuar tendo foco e força, que aí a gente vai chegar lá. Já os curiosos iam conferir o resultado das ações dos vândalos infiltrados no protesto. Em várias lojas da Avenida Antônio Carlos, como nessa concessionária, hoje foi dia de contabilizar os prejuízos causados pelas invasões e saques feitos por vândalos durante as manifestações de ontem em Belo Horizonte. Os nossos prejuízos começaram desde o primeiro jogo da Copa das Confederações, com algumas vidraças quebradas da fachada. No segundo jogo, todas as vidraças. E agora, no último jogo, a gente colocou os tapumes, achando que isso ia segurar os vândalos. Mas, infelizmente, o número deles era bastante grande. Eles invadiram a concessionária e o nosso prejuízo está na casa dos 4 milhões de reais. Nós tivemos carros queimados, móveis furtados, móveis queimados, muitos objetos furtados, então infelizmente é destruição total. Quem passou pela avenida nesta manhã também lamentou o conflito desta quarta-feira. Isso aí não foi os manifestantes, foram os baderneiros, alguns que vieram aqui para fazer essas confusões todas. O movimento está perdendo um pouco do ideal dele, né? Tá tendo muita bagunça, não estão sabendo diferenciar quem vem aqui para protestar, que tem uma idealização séria, está querendo uma coisa correta, que eu acho que BH precisa, o Brasil precisa, e de quem veio aqui para fazer bagunça. A segurança da área demarcada pela FIFA era prioridade e o número de policiais não foi suficiente para atender os comerciantes com agilidade. Nós contatamos a polícia e o Corpo de Bombeiros desde o início, sabemos que esse contingente é limitado e eles responderam para a gente que o foco era o Mineirão. A gente também entende isso, que o foco é o Mineirão, porém a gente também não podia ficar sem segurança nenhuma, sem apoio nenhum. Eles só chegaram aqui depois do jogo e a gente ligou bem no início do jogo e com isso o fogo foi só aumentando e o nosso prejuízo foi só aumentando. Além do medo, fica a dúvida de quem vai pagar a conta. A gente ainda não tem certeza se o seguro cobre, a perícia está sendo feita, essas providências foram tomadas, mas ainda é muito cedo para a gente falar que realmente eles vão cobrir. Se a Copa das Confederações é um ensaio para a Copa do Mundo, a gente tem medo, o que vem por aí. Excelente essa reportagem de Tatiana Ferreira, do grupo de jornalismo aqui da BH News TV. O jornalista e câmera, Ivan de Paula, que está aí hoje trabalhando, esteve lá ontem e disse que ele se sentiu no olho do furacão. Leon, eu vou começar esse debate com você. Você que é pernambucano, né? Isso. Bem-vindo a Minas Gerais e a BH News. Muito obrigado. Mas você, além dessa particularidade de cientista político, professor da Universidade Federal, você também mora ali no olho do furacão. Exato. Você mora ali naquela região do viaduto José Alencar, onde Isso. caiu esse rapaz de 21 anos e morreu. Exato. Como é que você analisa esse movimento que, de certa forma, está descambando para a violência e até com um certo terrorismo? Houve uma ameaça ontem de se colocar fogo em um posto de gasolina. Isso já chega até uma tática de terrorismo. Como você analisa isso? Eu até conheço esse posto, fica lá, é imediatamente subsequente ao viaduto. No meu condomínio moram muitas idosas, né? E quando eu cheguei à noite ontem, a sensação delas era de guerra, porque a gente escutava os estrondos das bombas que caíam lá na Antônio Carlos e à noite, um pouco mais tarde, caiu uma na rua. A gente não sabe o que foi que houve, se foi... não tinha gás, mas alguém estourou alguma bomba lá e a população estava amedrontada, né? Não queria sair à rua, estava dentro de casa, o pessoal mais velho. E a sensação que a gente tinha era a sensação de guerra, né? O protesto começou pacífico, veio da Praça 7, passou pelo Antônio Carlos, mas quando chegou naquela área, parece que havia um entendimento da reitoria com o governo do estado e com a PM de que a manifestação ela não entraria dentro da barreira que a polícia montou. Tanto é que eles foram direto e foram pela Bicalho, que fica paralela a Brancarã, e foram também para a Orla. Era o que eu tinha ouvido ontem. Mas aí, de repente, algum grupo minoritário tentou invadir a área do Mineirão e aí a polícia respondeu. Dessa maneira, respondeu dessa maneira tão Você brusca. que é cientista político, doutor em ciência política, professor do DCP, Departamento de Ciência Política da Universidade Federal, você esperava, você tinha um sentimento há poucos dias, há poucas semanas atrás, que isso poderia acontecer no Brasil? Não, a ciência política, né, a academia foi pega um pouco de surpresa
A gente estuda... Também a academia. A gente estuda movimentos sociais, mas a gente não tinha dimensão de que isso pudesse eclodir da forma que eclodiu, não é? E, inclusive, começou lá em São Paulo e foi tomando proporções, foi como se fosse uma onda, não é? E foi atingindo outros grupos e outros setores da sociedade e, de repente, se generalizou. O protesto é totalmente generalizado, como se todas as reivindicações foram para as ruas, né? Todas elas. É uma ebulição, né? É uma ebulição. Brasil que se você emergiu... perguntar a um transeunte lá, o que é que você está protestando? Ele contra tudo, está alguma coisa errada aí e eu estou insatisfeito, eu quero reclamar. Sim, eu quero parar com esse clube do Bolinha, nós dois, né? Colocar Mariana e colocar também a Brenda aqui na discussão, opiniões muito importantes, mas primeiro eu vou dar um intervalo e volto daqui a pouco com Cena Política. Voltamos com Cena Política, que debate as manifestações que acontecem em Belo Horizonte e no país, sempre com essa pergunta: para onde estamos indo politicamente, ouvindo as vozes das ruas e mudando, né? A gente viu um programa do PPS e o partido parece que está nas manifestações, mas realmente não é isso. Os partidos foram puxados, estão sendo guindados pelas vozes das ruas. Mariana, quero começar agora esse bloco com você, porque você estuda, você é mestranda em políticas públicas, estuda a relação do executivo com o legislativo. Como você está vendo isso? Os partidos estão sendo puxados, os partidos estão assim à mercê das ruas? Olha, a gente tem dois movimentos, né? No primeiro momento, as manifestações se mostraram muito refratárias aos partidos políticos e aos movimentos sociais organizados. A gente tem até casos de violência com o pessoal que foi com bandeira, com algum tipo de símbolo dessas organizações. Até mesmo partidos até mais radicais foram colocados para fora da movimentação. Sim, e qualquer coisa, por exemplo, qualquer pessoa com uma bandeira vermelha era identificada imediatamente com o PT e era rechaçada, sendo que aquela pessoa muitas vezes era do PSOL, do PSTU, de partidos muito radicais que estão fora do governo, enfim. Interessante, né? O vermelho acompanha as manifestações, eu creio que antes até mesmo da Revolução Soviética, russa, né? É a bandeira dos trabalhadores, né? 1917, vermelha né? É a cor dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores. Sem dúvida, Brenda. E agora até o vermelho está sendo rechaçado, né? Eu acho que a questão toda é pensar também, né? Que uma coisa é a questão de ser apartidário, outra coisa é ser anti qualquer partido. Porque esses movimentos, né, e esses partidos já estavam na luta. Então é possível, é importante se respeitar a diversidade nas manifestações, né? E toda essa diversidade realmente que, vamos dizer assim, que colore o Brasil de verdade com a cor que tem que ser, né? Que, é vermelha? Não, são várias cores. Né? Acho que o Brasil que está aí nas ruas é esse, está mostrando isso, né? E é um movimento realmente popular. É diversidade, palavra importante. Com diversidade, esse diversidade respeito. Política, diversidade sexual, diversidade em todos os sentidos. E as pessoas querem o quê? Essa diversidade o quê? Com acesso, né? Acesso inclusive ao Mineirão, né? Porque um jogo é caríssimo, né? Para ir num jogo, hoje mesmo jogo de futebol, né? A gente estava até comentando um pouco aqui no intervalo que isso, um jogo de futebol hoje, um ingresso mínimo é R$30 num jogo do Campeonato Mineiro. Então o povo realmente foi tirado dos estádios. Eu acho que isso também é uma indignação. Além de todas as exclusões que o povo todo dia, né, encara,
Eu acho que essas manifestações realmente é um grito de todas as incoerências que o Brasil vive e quem paga a conta é o povo mesmo. Brenda falou aí, né? A expulsão dos geraldinos. Parece que essa palavra, esse termo, foi até cunhada pelo Enfio, esse grande cartunista e humorista brasileiro falecido, infelizmente. Mas continuando a sua análise... Sim. E voltando na questão do sentido antipartidário do movimento, é interessante perceber como que durante todo o processo, todo o período democrático no Brasil, esses movimentos sociais organizados e os partidos mais radicais à esquerda sempre estiveram se movimentando, sempre estiveram nas ruas, protestando com demandas bem definidas. E durante os processos de licitação, de remoção da Copa, inclusive, e aí em um momento as pessoas vão para a rua e tiram esses atores políticos do espaço... Do palco, né? E é um movimento que pegou todo mundo de surpresa. Assim. Vocês que dois cientistas políticos, você socióloga e mestrando em ciências políticas, eu queria ouvir os dois sobre essa questão, né? Hoje fala-se pela voz, obrigados pela voz das ruas, os políticos defendem a reforma política, defendem isso por meio de um processo constituinte, não é mais aquela constituinte que a presidente propôs primeiramente, porque ela teve de recuar, né? Recuar, porque todo mundo foi contra, mas se propõe um processo constituinte que leva à reforma. A oposição está acusando o governo, a presidente Dilma, de querer sair do foco das manifestações e colocando essa proposta, que inclusive tem de ter uma data marcada, porque se houver reforma política para as eleições de 2014, tudo tem de ficar pronto até dia 5 de outubro deste ano, porque tudo não pode mudar nada um ano antes das eleições. Então eu queria ouvir os dois sobre esse aspecto dessa reforma, para onde vai, como, por quê. Olha, a reforma ela é muito complexa, então tem questões de cunho eleitoral. Você acha que dá tempo de ouvir as pessoas, debater? Não, até outubro é impossível. Então isso seria para inglês ver, vamos chamar, né? Para manifestante ficar calmo. Não pensaria assim. Eu acho que o governo tem que dar uma resposta, e deu essa resposta. Né? Nós vamos fazer a reforma, nós vamos tentar implementar isso. Agora, o tempo até outubro não é um tempo hábil, porque tem muita coisa a ser debatida. Hoje, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falou que tem de ouvir as pessoas, os movimentos sociais, os vários segmentos. Até outubro, eu estou achando muito difícil. Ele falou que dá tempo. Eu acho que a primeira questão é pensar... Lá da sua terra, hein? Seu conterrâneo. A primeira questão é pensar qual reforma política a gente quer, porque não existe consenso entre a academia, não existe consenso entre os parlamentares. O Centro de Estudos Legislativos faz uma pesquisa sobre atitudes, comportamentos parlamentares, e é muito nítido que todos eles estão insatisfeitos com algum ponto do sistema político brasileiro, mas não existe convergência sobre qual característica e qual caminho adotar. E talvez isso impacte muito o processo de reforma política. Existem vários projetos no Congresso em andamento, que são arquivados, que vão, mas você não tem uma maioria que consiga se organizar em torno de uma proposta e vencer o status quo. Eles falam que primeiramente vão colocar, ainda não tem nem data desse processo constituinte. Não se sabe nem o que vai ser perguntado, Brenda. Sim. Mas eles estão falando que vão conseguir fazer até o dia 5 de outubro. Estão falando que os primeiros pontos seriam a questão do financiamento das campanhas e a mudança das eleições. Talvez aquelas datas, eleições, terem datas coincidentes, né? Eu creio que é importante, né, nesse momento, abrir um processo de consulta pública mesmo, consulta popular. Isso as manifestações, um dos grandes mobilizadores, né, foi a rede, né? Você pensar assim, foi a rede através de mobilizações na rede. Eu acho que é possível, sim, fazer um processo de consulta pública envolvendo a rede, né? A rede se torna mais rápida, E né? de que forma?
mesmo para quem não tem acesso ao computador, é possível colocar nas câmaras, em espaços públicos, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nas regionais, é possível colocar em vários locais. Porque computador é uma coisa muito mais de classe média. Monitores, né? E claro que com pessoas para orientar os que não utilizam o meio, né? Mas com uma consulta pública via rede. É plenamente possível isso. É possível realmente que toda a população, né, com título de eleitor e tudo, possa se posicionar sobre a questão. Que é muito importante nesse momento que o debate seja ampliado, que as pessoas participem. Essa consulta mesmo, viria depois de um certo debate, de informação à população, né? Sim. Porque para a gente da academia, se não há consenso em qual sistema eleitoral adotar, se é financiamento público ou privado, se privado é irrestrito ou restrito, imagine isso para a população em geral. Mas essa consulta pública, a princípio, a proposta não é que ela seja definitiva, como no caso de um referendo, né? No caso, ou plebiscito. Não, mas que ela seja uma consulta pública para entender quais que são as demandas da população em relação a isso. E a partir daí, sim, se faz vários debates e tudo, e pode se aglutinar melhor essas propostas. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para que determinados setores da elite política não façam cooptação da movimentação popular. Todos eles estão tentando isso, né? Sim. Todos eles já estão... E é legítimo que façam, mas se a proposta é que a população faça parte desse processo de reforma, então que ela tenha acesso a todo tipo de informação e aos argumentos de todos os atores que estão envolvidos. Porque a gente sabe que os atores que têm maior condição econômica e maior acesso às mídias de grande massa, de grande circulação, vão ter mais recursos para mostrar o lado deles da questão. Então, é preciso pensar na difusão de informação. E, nesse sentido, me parece que o mais importante desses movimentos e de tudo que está acontecendo, eu acho que o legado que eles podem deixar para o Brasil é que a população jovem, a população que não está envolvida com política, comece a se interessar e procurar entender o que é o sistema político brasileiro, como que funciona, quais instituições têm espaços abertos de participação, porque existem muitos espaços institucionais de participação, tanto a Câmara quanto o Senado tem uma transparência enorme sobre a tramitação dos projetos. Então, eu acho que publicizar tudo isso e essas pessoas buscarem essa informação é o que vai fazer uma diferença. Você colocou um dado importante, né? Emergiu aí a voz das ruas, modificando tudo no Brasil. Ninguém sabe certamente para onde vai, com certeza, mas que surgiu e que alguma coisa vai ter de mudar, acho que ninguém tem dúvida. Mas agora você coloca isso, né? Que nesse processo, quem tem o poder econômico vai conseguir fazer valer mais a sua voz, né? E, muitas vezes, esse poder econômico pode ser até contrário, como sempre acontece na história, àquela voz, aquelas reivindicações, aqueles projetos que estão nascendo na rua. Uma iniciativa muito bacana que eu vi hoje até, é que a Comissão de Participação Popular da Assembleia daqui está programando várias audiências públicas com a população para discutir os temas da reforma política. E é mesmo um trabalho de informação, de educação, porque, é lógico, a Assembleia Legislativa daqui estadual não vai ter poder para fazer as reformas no âmbito federal. Mas pode ampliar o debate, né? A preocupação é essa, ampliar o debate e transmitir informação. Você vê, assim, o Leon, nessa sua experiência aí, inclusive interestadual, que as coisas podem caminhar. Lá no Nordeste, sem querer criticar o nordestino, que é um esteio do Brasil, o nordestino é um esteio do Brasil, mas funciona muito em muitos bolsões, o voto da botina, né? Uma botina antes, uma botina depois. Tem de se mudar toda uma cultura. Aqui em Minas também, em algumas regiões, né? Do apadrinhamento político, do lobby político e tudo mais, né? Eu lembro de um caso que um munícipe, né, o cidadão, dizia o seguinte: eu sempre voto num determinado vereador porque quando minha família está doente, ele ajuda muito. E a gente imagina, como é que ele ajuda? Ele pega o carro, vem com o carro dele na minha casa e me leva para o hospital. Assistencialismo, O assistencialismo quer dizer, a pessoa, em vez de
pressionar, de demandar para um hospital melhor, para uma escola melhor, o próprio vereador que vai na casa da pessoa e leva ela. Tem aquele vereador, quando é dentista, por exemplo, prótese grátis. Em Recife, aconteceu também um caso de um vereador que tinha um grupo de farmácia e a população ia em casa buscar o remédio. Quer dizer, no posto de saúde não tem remédio, mas na casa do vereador tem. Né? Interessante, então, né? Essa relação de clientelismo aí, ela é péssima para o sistema Essa político. dualidade é triste, né? Sim. Será que saiu o remédio do posto de saúde por algum desvio e vai para a casa do vereador para ele fazer esse papel assistencialismo? É uma pergunta, né? E aí eu acho que uma coisa importante é voltar na questão dos partidos. Porque essa relação personalista com os deputados é muito explicada pelo sistema eleitoral que a gente tem e pelo tipo de relação que os cidadãos têm com os partidos. Não existe um vínculo muito forte e, nesse sentido, o cidadão vota naquele cara que vai fazer aquela coisa para a minha região ou para mim. E aí você não está pensando muito em ideias, propostas. Pensar no coletivo, né? O Pensar cidadão... num bem que vai não ser só para você, mas para outros, né? Isso. A pergunta que o cidadão faz é em quem vou votar. Mas, na verdade, é no que vou votar. Isso é terrível, né? Eu vou ter de dar um intervalo e voltamos daqui a pouco, já com Cena Política. Cena Política com esse debate democrático sobre as manifestações em Belo Horizonte e no país. Mariana, você estava falando do poder econômico, que tem um jogo aí por trás até para atendimento dessas reivindicações, dessa pauta das ruas. E a mídia também vai ter de democratizar-se, vai ter de se democratizar para acompanhar esse debate das ruas? É uma demanda, né? Eu acho que ela pode Depois falar. eu quero ouvir a Brenda também. Eu faço parte do fórum, né, de democratização pela comunicação, que está nas ruas também, tá buscando o quê? Tanto cobrir as manifestações, né? Como o trabalho da BH News aqui na cobertura, foi interessante o quê? Que ficou ali nas ruas mostrando vários lados mesmo, mas é importante o quê? Que tenham cada vez mais veículos, inclusive veículos populares também, de várias vertentes que mostrem o quê? Dê essa voz ao povo, né, nas ruas também, isso é importante. E no Brasil, né, nós temos um problema que é o quê? Várias questões que acabam aglomerando meios de comunicação, ali grandes grupos de comunicação. Isso é um problema para a questão da democratização da comunicação. Porque se concentra muita informação em alguns grupos, né? E para quem quiser saber mais de como que é essa campanha mesmo pela democratização da comunicação, que está nas ruas também, ganha força agora, que vários movimentos estão vendo a importância de ter mais espaço para outras vozes, pode acessar paraexpressaraliberdade.org.br. Para expressar a liberdade. Paraexpressaraliberdade.org.br. Essa questão da democratização dos meios de comunicação foi interessante porque a grande mídia vinha falando mal das manifestações e, de repente, o discurso mudou. Porque não condizia com o que estava acontecendo. A grande mídia também foi guindada, foi puxada, né? Exatamente, porque na hora que eles falavam, bando de baderneiros, né? Sim. Só tem vândalos aí, o pessoal postava vídeo do próprio celular, olha,
Eu estava lá em paz e, de repente, a polícia veio e jogou uma bomba em mim, ou atirou. Existem também os vândalos, né? A gente não, viu claro, aqui a ação em Belo Horizonte, obviamente. mas a gente não pode chegar e colocar esse Brasil nascendo nas ruas, que a gente está até colocando ali sempre um novo Brasil, nasce das ruas, que é uma verdade, né? Ou pelo menos uma esperança. Não podemos perder a oportunidade e o momento político de estar nas ruas, discutir, debater e pressionar. Quando nunca teve tanto espaço para se debater política, né? É interessante que hoje você vai, vamos supor, espaços que antes não existia o debate político, né? Vai numa academia, salão, as pessoas nas ruas, as pessoas às vezes num sacolão, estão debatendo política hoje. Exatamente. Então teve essa pulsão das pessoas ao ver o movimento, falar, olha, ali realmente, mesmo que as pessoas que não foram nas ruas falam, olha, precisam mudar o Brasil. Então, o povo acordou nessa situação. Mariana, você que é uma cientista política aí, está estudando jovem, e é isso, né? Se dizia que a juventude brasileira era amorfa, não tinha expressão, era alienada. Parece que esse processo todo está mostrando que não é bem assim, né? Eu acho que a primeira coisa é que a nossa geração talvez tenha sido injustiçada nessa classificação, porque a gente nunca teve um inimigo bem formatado. Porque primeiro você tinha a luta pela democratização, depois teve a luta pela... Mas que foi de umas gerações anteriores. Então você teve a luta pela democratização, que durou muito tempo, né? Depois direta já, depois Collor. E a minha geração cresceu num período de que a economia começou a estabilizar, que o país começou a ter condições melhores e que a democracia sempre esteve estável. E para a população ir para as ruas e fazer protestos da forma como está sendo agora, que são muito amplos, que não estão ligados a um tema, a uma demanda, eu acho que precisa um nível de sofisticação política muito alto, assim. Você diria, então, que a temperança da sua geração está sendo mostrada agora, né? Imagino que sim. Eu acho que as coisas foram se assentando e a população falou assim, não, ok, o Brasil, a economia cresceu, os pobres estão conseguindo ter acesso a serviços e produtos que não tinham. O que é que a gente quer agora? Né? É a qualificação dos processos democráticos e da prestação de serviços públicos. O Leon, te deu uma cortada, me desculpe, você estava começando a falar, fala seu raciocínio aí. Não, essa questão que ela apontou Agora eu me perdi, como foi que você falou? Que a gente não tem um inimigo, claro. Exatamente. Então, juntou agora, né, um sentimento de revolta generalizado de tantos pontos que há no parlamento e que a população está discutindo. A PEC 37, que era uma coisa muito específica do Ministério Público, do desenho constitucional, aquilo ali tomou... Escorraçada pelas ruas, né? Exatamente. Escorraçada, né? Tomou as ruas. A PEC 33, que diminui os poderes do Supremo Tribunal Federal, a PEC 99, que permite que igrejas ingressem com ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal, tudo isso aí está se popularizando, está se divulgando, e isso é bom graças justamente às redes sociais, à democratização. Isso é uma grande politização das pessoas. Exato, e o que eu ia falar também era que a demanda por ciência política aumentou. Né? As pessoas sabem que eu sou cientista político, mas não demandavam de me perguntar, olha, o que é essa PEC 37, o que é 33, e esse voto distrital, o que é que significa? Então, isso passou a ser uma demanda. Até conversei com alguns colegas o seguinte: a ciência política tem que ser uma disciplina do ensino médio, de todo o ensino médio, e tem que ser uma disciplina de todo o curso superior. Interessante, né? Interessante. Ter como seria a filosofia. Essa formação política é importantíssima, exatamente, né, importantíssimo isso. E que seja, ao menos na minha opinião, uma disciplina muito pautada por questões objetivas e de funcionamento, de engenharia institucional. Exatamente. As pessoas não leem a Constituição, as pessoas não sabem quais são as atribuições de cada órgão. Então, assim, para a gente fazer demanda que tenha maior possibilidade de ser atendida ou que vai trazer os resultados que a gente espera, porque muitas vezes a gente pensa que uma alteração vai levar a um caminho
E não vai. Experiências no exterior mostram que não. O comportamento predito dos deputados pode mostrar que não. Então, assim, é preciso conhecer para poder não ser enganado. Por exemplo, ele falou em voto distrital, né? Isso é um palavrão para a maioria das pessoas. Tem que ser debatido. O que é o voto distrital? Como é que você vê a importância? Você defende a adoção do voto distrital? Não, eu sou extremamente contra o voto distrital, porque ele primeiro mata a proporcionalidade. O voto distrital Traduz isso para o voto distrital há um distrito com em média de 70 mil eleitores. Isso é difícil aqui no Brasil por conta das cidades que são muito grandes, não é? Aliás, poucas cidades muito grandes e muitas cidades pequenas. E nesse distrito seria eleito apenas um único parlamentar. Mas falam que aí acaba-se a influência, em parte, do poder econômico. Não seria um lado bom ou você acha que é o contrário? Eu não vejo isso, porque aí você acirra, o poder econômico não comanda a eleição majoritária para prefeito, para governador, vai comandar da mesma forma. As campanhas ficam muito mais caras, porque antes que era, por exemplo, qual é a magnitude do distrito de Minas Gerais para os deputados federais? 53 ou 54, não me recordo agora. Imagine você dividir o estado de Minas Gerais em 54 distritos e apenas um por distrito. Você acaba diminuindo também as representações minoritárias. Os grandes partidos é que sobrevivem a isso. Esse voto distrital nasceu na Inglaterra. Quer dizer, não dá para importar um sistema que funciona lá se a gente não entender os mecanismos e as variáveis, o que é que importa, quais são os detalhes nossos aqui no Brasil. Né? Então, o voto distrital, o que é que acontece? Primeiro, não tem proporcionalidade, porque vamos fazer um exercício. Se um partido A tiver 51% dos votos em todos os distritos, no final ele tem 51% do voto popular, mas ele leva 100% dos distritos. Então ele tem 100% da representação parlamentar com apenas 50% e mais um pouco dos votos. E o voto de lista, que é outro ponto aí que é colocado também, né? Os partidos apresentam uma lista dos seus notáveis, né? Que entram lá na frente e recebem o proporcional. Temos a lista aberta, que é o atual sistema nosso, o de lista flexível, que foi derrubado no Congresso já, fazia parte de uma reforma lá e eles abortaram, e o voto de lista fechada. Né? O de lista aberta, ele permite que a população, através do voto na pessoa do candidato, né, ela altere a ordem dos candidatos dentro da lista partidária. Na fechada, não. Na fechada, essa lista já é pré-ordenada. O partido já divulga, antes da eleição, quais são os eventuais parlamentares, caso eles tenham um número X de cadeiras. Os manda-chuvas vêm na frente, né? É muito difícil dizer isso, porque o que é que acontece? Não vou dar um exemplo de um partido grande que não dá para fazer, mas de um partido médio a pequeno, o que é que acontece? Eles conseguem ter uma estratégia de colocar vários candidatos com um potencial de 1000 votos. Né? Isso é para a eleição do vereador, que eu tenho isso bem na mente, esse desenho. Eles espalham vários candidatos com potencial de até 1000 votos e pega o manda-chuva do partido e injeta mais dinheiro nele e ele consegue 3.500 votos. Então, no final, o partido fez o quociente eleitoral, conseguiu ter direito a uma cadeira, mas que entra o manda-chuva do partido. Então, isso não elimina nem na fechada, nem na aberta. O que a fechada pode permitir é o seguinte, é mais visual. Você coloca a lista, todo mundo, eu conheço aquele camarada, ele merece meu voto, esse não merece meu voto. Na aberta. Na fechada. Porque a lista já está lá pronta. Sim. E aí ele vê quem está lá, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, ele sabe quem está ali. Isso vai dar uma confusão nessa polêmica. Tudo. Até entender direitinho eu acho que é muito complexo, né, para o eleitor. Eu acho que a lista fechada facilita a vida do eleitor no sentido em que você vai escolher partidos. Então, mesmo que a lista já esteja ordenada, mas você dá um poder muito grande para os partidos, tanto na hora de eleger quanto depois para cobrar dos seus deputados eleitos. Mas os partidos, apesar de serem esteio da democracia moderna, ao mesmo tempo são rechaçados pelas ruas, né? É um processo. Mas eu acho que é um processo que vem do tanto que a população está descolada do funcionamento democrático. E por que a população rechaça? A população rechaça o PMDB ou ela rechaça Renan?
Então a questão é, há um descolamento do grupo partidário em relação do personalismo do parlamentar e do candidato. O Renan, que já esteve envolvido em vários descalabros e tudo, as pessoas identificam mais aquele político. O nosso sistema, as pessoas estão condicionadas na pessoa do político e não no partido. Por exemplo, durante o escândalo do Mensalão, a popularidade de Lula ficou nas alturas, enquanto que a do PT baixou um pouco. Não é? Então você vê que há um descolamento aí, não há um sentimento de grupo partidário. Inclusive a forma de punir é difícil, porque o cidadão mineiro que está indignado com quem propõe a cura gay ou com quem propõe a PEC que tira poder do judiciário, ele não consegue punir se ele não for do distrito de Minas Gerais. Vocês estão falando de Lula aí, eu estava refletindo, né? Eu sou comentarista político aqui na TV, eu tenho que fazer minhas reflexões, minhas análises, que hoje, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O Fernando Henrique Cardoso, ele tem participado desse debate, está falando, certo ou errado, ele está falando sobre as manifestações que acontecem no Brasil. Lula, depois que a Dilma saiu lá de avião para São Paulo, para ouvi-lo, que eu até falei aqui, parece que Lula assumiu o poder e ele se afastou, hein? Ele não está participando desse debate, não. De uma certa maneira, a presidente Dilma está com a cara, ela que está mostrando a cara, e o Lula à parte. Será que o PT pode estar mudando aí? Mas eu vou debater isso depois. Será que o PT não estaria mudando? Lula pode voltar como candidato a presidente? Cena Política volta já já. Fiquem aí com a gente. Voltamos ao debate de cena política, com a presença do cientista político Leon Queiroz, da socióloga Mariana Dias, mestrando em ciências políticas, e com a jornalista e poeta Brenda Marques. Depois, Brenda, eu vou esgotar um pouco essa pauta da política, eu quero ouvi-la sobre a imersão latina. Como é hoje na América Latina essa relação se lá a possibilidade de também haver manifestações como aqui no Brasil. Mas primeiro eu queria conversar sobre esse ponto, que deve ser um dos primeiros dessa pauta política colocada pela presidente Dilma, que é o financiamento público ou privado de campanha. O eleitor comum, se você perguntar financiamento público de campanha, ele vai falar, tirar do meu dinheiro para dar para a política fazer campanha. Por outro lado, se afirma que o financiamento público vai impedir o lobby, o poder econômico nas eleições. Qual é a opinião de vocês dois? Eu acho que a primeira coisa é pensar que, assim, eu acho que só tem um país no mundo que é financiamento exclusivo público. Só um? Existem vários formatos de modelos mistos de financiamento. E qual seria esse país? Na minha cabeça é o Uzbequistão, mas eu não tenho certeza. Uzbequistão. É algum país... Do ex-bloco soviético? Algum país... Sim, é aquele país lá do bloco soviético. Alguma coisa exótica que eu não lembro o nome direito. Os demais são modelos misto. E aí, o que isso, né, traz? Primeiro, diminuir a disparidade entre partidos, em alguma medida. Segundo, fazer, como você falou, que o poderio econômico de determinados grupos da sociedade sejam os principais financiadores das campanhas. Porque, como é atualmente, né? São vários mensalões no Brasil, né? Não houve só esse mensalão de agora, infelizmente. E acho que o Leon... Não, pode continuar. Pode falar? E aí, como acontece em muitos países, junto com esse financiamento público de campanha, que venha uma restrição
por quantidade de doação por CPF ou por CNPJ. Mas funciona muito mais por debaixo do pano, né? Essas porque, coisas assim, nunca são em aberto, né? Nós já temos o fundo partidário, então, de alguma maneira, os partidos já têm algum tipo de financiamento público para suas estruturas, e esse fundo partidário é utilizado, sim, para as campanhas, e é lícito, mas as campanhas estão ficando cada vez mais caras, né? As propostas estão cedendo lugar para o melhor marketing, né? E o que é que acontece? O financiamento público, desde que ele limite, como a Mariana falou, que ele limite por partido, e isso aí fica equalizado, então o partido com 80 deputados vai ter o mesmo valor, ou até poderia se pensar o mesmo... Isso não passa, mas poderíamos falar aqui o mesmo tempo de TV... Mas quem sabe, com esse movimento do Brasil pode passar... O mesmo tempo de TV, né, para poder outros partidos também propor. Eu lembro do Enéas, meu nome é Enéas, e pronto, ele só tinha tempo para dizer quem era, e acabou assim cativando mais por ser uma coisa pitoresca e exótica do que por alguma ideia mais rebuscada, mais sofisticada. Vocês acreditam efetivamente com um sistema ou outro que esse poderio econômico possa se diminuir a partir de agora? O país todo mudando? Eu acho que aumenta ou pelo menos tentando mudar, né? Acho que aumenta a capacidade de fiscalização. O que define se vai haver Caixa 2 ou não é a fiscalização, não é se é público ou privado. Não dá para determinar. Porque a gente vê os políticos se mexendo, sendo arrastados. Está acontecendo um arrastão. A gente vê o Supremo. Vamos começar pelo Supremo, que não é político. Já decretou a prisão depois de 1988. O Supremo ele é político, ele não é partidarizado. Sim, tudo bem, é bem político, você corrigiu bem. Ele não é político partidário, né? Mas é uma instituição política. Isso. Mas Natan Donadon, estou vendo o nome do cabra ali, né? Ele estava aí para ser condenado há anos, o processo se arrastava, foi condenado a 13 anos e 4 meses e alguns dias de prisão, vai ficar no xilindró 3 meses e puxa até a fila, pode até puxar a fila do mensalão, né? Uma fila que parou, que estacionou, né? Eu acho que... Não. A questão do mensalão, ela ainda tem um debate que é justamente esse tensionamento do judiciário com o legislativo. Pela Constituição é necessária a autorização da Casa para que o parlamentar perca o mandato. E o STF insiste na tese de que, havendo condenação, ele perde o mandato automaticamente. Sim. Então isso aí é um ponto polêmico. A Constituição ela é muito clara nesse sentido. Mas essas coisas estão mudando, né? A gente viu aí o Senado, no dia de jogo de futebol da seleção do Brasil, da pátria de chuteiras, como dizem, o Senado foi lá e votou pela transformação da corrupção em crime hediondo, no dia do jogo. A gente viu o Congresso, a Câmara, votou também... Essa votação é para inglês ver, porque o que é que acontece? É para inglês ver? Dos crimes que a classe política comete, a corrupção ativa e passiva é o menor. A lavagem de dinheiro, a evasão de divisas, os crimes tributários, que são muito... Mas tudo é corrupção, não? Sim, mas o crime hediondo é a corrupção ativa e passiva. Eles pegaram só alguns crimes que têm o nome corrupção, mas tem outros que não têm o nome, que são atos de corrupção e que não vão entrar como crime hediondo. Mas nunca, na nossa história... Só deram um lustro, então? Na nossa história, transformar um crime em hediondo, aumentar a pena, tirar o instrumento da fiança, não reduziu a criminalidade, não reduziu a ocorrência do crime. Parece que no Brasil o problema é a aplicação da lei, né? O colarinho branco... A efetivação da fiscalização. A fiscalização e realmente ampliar essas informações. E para isso tem que acabar, porque no Brasil... A maioria dos senadores tem um canal de TV, de rádio, e isso atrapalha, complica realmente a democratização do país, né? Para a gente falar, por exemplo, da América Latina, que na Argentina as pessoas saíram nas ruas para mudar esse sistema, que lá também se monopolizava. Na Venezuela também saíram às ruas. Por quê? Porque é um problema sério. Se você tem um deputado, um senador... que controla os meios de comunicação locais, como acontece em muitas cidades do Brasil, o que acontece? Esses mesmos parlamentares calam essas outras vozes, né, que fiscalizariam,
que dariam informações do que é feito realmente e que não está de acordo com o povo. Brenda, que eu estava até falando, né? Você como poeta e escritora, você é presidente do Instituto de Imersão Latina e você já percorreu aí vários países aí da América do Sul, levando essa proposta de uma unidade literária na América do Sul. Sim. Acho que a sua proposta é por aí. Você viu nesses países essa tendência de haver uma luta, como está acontecendo aqui no Brasil, das pessoas saírem às ruas para mudar? Teve lutas inclusive que representaram mudanças até da Constituição, como aconteceu na Bolívia e na Venezuela, né? Esse processo vem recente, a partir ele é de 2000 para frente. Como tem, por exemplo, no Chile, se tem uma luta, principalmente dos estudantes que não têm acesso público às universidades. Então, os estudantes secundaristas lá, não existe universidade pública no Chile. E a lei da educação é desde a época da ditadura. Então, não se mudou. Então, os processos democráticos da América Latina são recentes. Em alguns países, então, teve mudança de Constituição, em outros teve mudança de lei. Na Argentina, por exemplo, teve lei de democratização da comunicação. No Chile, eles conseguiram mudar algumas coisas, mas não caiu a lei em vigor desde a época da ditadura. Porque na ditadura do Chile, já que a gente sempre trabalha essa relação, né, ativismo, cultura, literatura e outras artes, tem um filme muito interessante que chama Mapuche, que é um filme chileno que mostra como que a ditadura rompeu no Chile com o processo todo de Salvador Allende e tudo, como que o Pinochet chegou e fez esse rompimento pelas escolas. Falou, esse é o maior lugar que a gente pode realmente acabar com essa inclusão. Que é o quê? O Salvador Allende estava entrando com uma lei em que as pessoas de classes mais desfavorecidas poderiam entrar e estudar em escolas que seriam, vamos dizer assim, de classe média, de bairros mais nobres e tudo. E o que aconteceu? De repente se rompeu com isso. E a lei que foi determinada desde a ditadura, que não se podia ter, que realmente divergia, teria que ter escolas para classes populares e escolas só para granfinos, digamos assim, né, que não se incluía. Então, acho que um dos grandes pontos realmente de inclusão e que a população está gritando nas ruas também é o quê? Educação e saúde. Né? Saúde por quê? Eu tenho uma amiga que ela estava muito afim de ir na manifestação, ela faz parte do movimento também, e do Imersão Latina. Ela falou assim, não fui às ruas porque minha avó está doente, precisando de uma cadeira de rodas. Aí é difícil, né? Ou seja, a saúde também te para tudo, né? Quando você está com problema, com um parente com problema. E outra coisa é a educação. Sem educação tem como as pessoas entenderem o que vai ser reforma política. Sem educação tem como reivindicar e entender o que realmente é o Brasil, o que a América Latina está passando também. A gente estuda muito pouco a América Latina. Certo, eu queria ouvir vocês dois, nosso tempo infelizmente está acabando, uma resposta assim na base do ping-pong, entende? Vocês que estudam, são estudiosos, são da academia, como vocês dizem, vocês acreditam nessa reforma política? Não. Primeiro você, Léo. Da forma como está formatada, não. Não? Por quê? Vai ter muito debate ainda. Você acha? São muitos atores institucionais, são muitos atores políticos aí que vão querer implementar a sua marca, tentar implementar uma agenda política. Não vai ser assim tão fácil. Vai ter vários debates ainda. Isso não é coisa para agora, é coisa para um processo? A necessidade de outubro é se mexer no processo eleitoral. Mas mesmo assim, num processo mais longo, você acredita? No processo mais longo, sim. Você acredita? E você, Mariana, como é que você analisa isso? Primeira coisa, só quando você fala que o Congresso está sendo arrastado pelas manifestações, eu acho importante a gente pensar assim, estão sendo aprovadas legislações que já estavam lá e que têm um apoio da sociedade como um todo, não geram muita polêmica. E quando o Congresso trabalha de supetão, é assim. E aí perde-se tempo de negociação nas comissões, de busca de informação, você vai ter decisões menos qualificadas. Então, se isso serve para um projeto de lei, imagina para uma reforma política.
Eu também acredito, como Leon, que não vai acontecer a curto prazo. E se acontecer, provavelmente não vai trazer resultados positivos para quem está querendo aprofundar a democracia no Brasil. Essa resposta de pronto, qualidade. ela tem um grau grande de demagogia, então. Diria isso? É uma resposta estratégica, porque... Precisava ser respondido, né? O governo precisava se movimentar para não ser acusado de inerte. Então deu uma resposta do que estava na gaveta. O que a gente tem para agora é isso aqui, mas vamos debater. Eu acredito que eles vão debater isso. Esse debate pode chegar a esse bom termo de... Quanto mais se debate, melhor, mais qualificado é e de mais qualidade é o resultado. Agora, o debate e as ruas mesmo, essa resposta nas ruas, os estudantes que foram para as ruas, os movimentos, isso vai mudar completamente, eu acho, o cenário das eleições, né? Tomara, Brenda, tomara, é o que todo mundo está querendo. Olha, a BH News, Cena Política, agradece a presença do Leon, Mariana, Brenda, e agradece principalmente a você. Aguarde nosso próximo programa, nosso próximo debate. Até lá.